Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre Revolução Francesa. Então, antes da gente começar a aula, eu peço o quê? Acabou de assistir o vídeo? Coloca lá o nome por completo lá nos comentários na plataforma. Aproveita que está assistindo o vídeo, tá lá o roteiro de aula. Quando terminar de anotar o roteiro de aula no seu caderno, escutar todo o vídeo, prestando atenção, anotou com uma dúvida? Anote e leve para nossa próxima live, tá? Que é feita junto com a professora Roseli e o JB. Então, anotem as dúvidas para a gente tirar qualquer dúvida lá na nossa live. Anotem, porque pode ser que na hora da live você esqueça a sua dúvida. Aí é complicado. Então, anotem todas as dúvidas, tá? Não quero aluno com dúvida. Tá com vergonha? Vai lá na plataforma, deixa lá a sua dúvida, mas não deixa de perguntar, tá bom? Eu vou responder as dúvidas. E como eu tinha pedido para vocês, eu pedi que vocês fizessem um mapa conceitual, né, sobre o tema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa eu vou fazer ela em 2 vídeos, porque a Revolução Francesa é bem extensa. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar o que levou à Revolução Francesa, tá? E o que até o momento de fato da Revolução Francesa. E nos outros vídeos, no próximo vídeo eu vou falar da Revolução Francesa, tá? Quais foram as consequências dessa Revolução Francesa. Então, o que eu quero que no primeiro momento que vocês entendam, que a França, ela ainda, né, antecedendo a Revolução Francesa, o mundo já estava acontecendo a Revolução Industrial, já tinha tido revoluções gloriosas e a Revolução puritana na Inglaterra. O mundo estava passando por uma modificação, né? A gente chama até o Eric Hobsbawm, que é um historiador, ele chama esse momento das eras das revoluções, tá? E a França, ela não estava. A França ainda se mantinha num modelo político absolutista, que a gente também pode chamar de antigo regime, tá? Ele ganha esses 2 nomes. Então prestem atenção, porque pode estar lá na prova ou no teste, antigo regime ou absolutismo. É a mesma coisa. E a França, ela ainda mantinha, né, esse modelo político absolutista. A França, ela ainda tinha uma estrutura de sociedade bem marcadinha, né? O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. E isso tudo acabava ocasionando insatisfação popular, tá? O povo, a sociedade era bastante insatisfeita. Então, no primeiro momento, o povo, ela vai começar, né, a sociedade vai começar a criticar o antigo regime. Criticar o quê? O absolutismo. O que era o absolutismo? Era o poder total na mão do rei. Era o poder absoluto na mão do rei. E essa sociedade não queria mais. Lembrando que a gente vai ter uma sociedade, um grupo, uma classe social em ascensão, principalmente querendo poder político, que é a classe da burguesia. E dentro da sociedade francesa, essa burguesia, ela não tinha esse poder de voz dentro do poder político e também não tinha aquela ascensão social tão almejada pelos burgueses. Então, os burgueses, eles vão se unir com o restante do povo para criticar esse modelo político que era o modelo absolutista, o antigo regime. O que vai acontecer na França? Na França, como eu falei, a sociedade ela era bem marcadinha, bem dividida. O primeiro, ela era marcada assim, primeiro estado. Quem era o primeiro estado? Era o clero. A Igreja Católica, ela se fazia bastante presente, porque como ainda nós tínhamos sistemas feudais, né, modelos feudais dentro da sociedade, dentro da França, então a Igreja Católica, ela se fazia bastante presente e bastante ativa, tá? Então o clero
ele estava lá no topo da pirâmide, tá? O clero, ele era o primeiro estado. Quem era o clero, né, gente? Bispos, arcebispos, né, os padres, eles tinham poder sobre a sociedade. Lembrando que dentro da era medieval, a igreja ela foi a maior detentora de poder religioso, político e poder de terras, né? Então ela foi a grande senhora feudal, né, dentro da era medieval. Aqui nós já estamos falando, já chegando no sistema contemporâneo, tá? Porque o grande marco da era contemporânea é o quê? É a Revolução Francesa. Só que aqui a França ela não continuou. Ela não evoluiu na sua sociedade. Ela continuou ainda presa a padrões medievais, como sistemas feudais, e a Igreja Católica como grande detentora de poder, tá? E isso, a Igreja ela vai estar junto, de mãos dadas com o rei, porque a Igreja vai legitimar o poder do rei. Ela vai dizer que o rei ele tem um direito divino, né? O direito divino dos reis. Isso está bem marcante no poder absolutista. Então, o primeiro estado é o clero, ok? É a igreja. O segundo estado é o rei mais a nobreza. Quem era a nobreza, né? Era todo aquele povo, né, que vivia ao redor do rei, que fazia parte, a família do rei, né, os duques, todos aqueles que tinham títulos, tá, de nobreza viviam lá dentro dos reinos, dentro do castelo junto com o rei, numa vida de luxo, tá? A França nessa época, os castelos eram lindíssimos, o rei vivia num luxo, a nobreza, quem estava, né, a gente fala que dentro do castelo era só riqueza, fora do castelo era pobreza e uma desgraça. Então, dentro do castelo, todos viviam no mais belo mundo de felicidade e de riqueza, tá? E fora do castelo é onde a gente vai encontrar o terceiro estado. Quem é o terceiro estado? É o povo. O povo já vivia em total pobreza, tá? O povo já era pobre, não tinha um incentivo do governo, né? Do reino, do rei absolutista. A burguesia, que em outros reinos já tinha um poder e uma ascensão social forte e política, aqui ela não tem esse poder de voz dentro, né, do governo, então ela não tem os seus interesses sendo, os interesses dela não eram escutados, não eram ouvidos pelo rei absolutista. Então esse grupo de burgueses se une com o povo, quem é o povo, né? É o artesão, é o sapateiro, é o comerciante, é o pequeno comerciante. Eles vão se unir contra esse modelo do antigo regime, principalmente porque quem bancava e mantinha esse mundo de riquezas e de luxos e de privilégios do clero, do rei e da nobreza era nada mais nada menos que o povo. Era o povo que bancava, de que forma? Pagando altos impostos, tá? Então, você imagina, nós temos um povo pobre, tá? Passando fome, necessidades, mas ao mesmo tempo tendo que pagar altos impostos para esse governo que mantinha o seu luxo, o seu privilégio, e o povo não tinha nada. Então esse povo ele vai começar a se reunir contra o regime absolutista, tá? E eles vão conseguir, tá? Então no primeiro momento a gente, aqui no quadro, como eu venho, crítica ao antigo regime. Então ele vai criticar esse modelo político absolutista, tá? Porque só o rei que toma as decisões e a voz do povo, né? E os representantes do povo não se faziam, né? Não se faziam ser ouvidos. Recusa do terceiro estado, gente. O que é essa recusa do terceiro estado? Tudo isso que eu botei no quadro, gente, tá lá no
no nosso roteiro de aula. A recusa do terceiro estado nada mais nada é que ela não quer mais fazer parte de ser excludente, tá? Ela quer estar dentro do governo, ela quer que seus interesses também sejam atendidos, ela quer que o governo olhe para ela. Então há essa recusa do terceiro estado. O povo não quer mais só pagar impostos, ela quer ver aquele dinheiro, aquele imposto sendo revertido também para o seu bem-estar, ok? Déficit público, tá? Que é isso? Simples. O governo, ele gastava mais do que arrecadava. Então, virava e mexia, esse governo francês tinha que pedir empréstimos para bancar obras públicas, para incentivar os burgueses, ou para incentivar que nessa época, né, aí já vai começar um olhar imperialista para outras partes do mundo. Não, a França continuava lá, parada no tempo. Não, era para continuar pagando o luxo dessa nobreza e desse clero. Então, foi uma das, assim, um dos pilares que levou à Revolução Francesa, foi essa crítica, né, esse déficit do poder público. Crítica dos privilégios, de quem, gente? Do clero e da nobreza. Né? O povo criticava bastante, firmemente, esse privilégio, porque a nobreza e o clero vivem na riqueza, no luxo, né? E nós não, né? Enquanto nossos impostos bancam esses privilégios, essa riqueza, ao invés de estar sendo revertido para a gente em incentivo, em melhorias, né? A França naquela época não é como a gente hoje em dia vê, Torre Eiffel, aquilo lindo, belíssimo, não. Dentro do castelo tudo lindo, rico, belíssimo. Fora do castelo, pobreza, miséria, sujeira, tá? Paris era uma das cidades mais sujas da Europa. Então não tinha nada de belo e de bonito, era só para dentro dos muros dos castelos, ok? E com isso o povo ele vai começar a se reunir e vai começar a pressionar o governo francês, principalmente para fazer o quê? Criar assembleias. E é o que eles vão fazer, tá? No primeiro momento, o rei vai criar uma assembleia. E ele vai colocar representantes desses três estados dentro da assembleia. Então vai ter representantes do clero, vai ter representantes da nobreza, do rei, e vai ter representantes do terceiro estado, que era o povo. Só que o rei, percebendo que, claro, a quantidades do terceiro estado, que é bem maior, já que ela é a base da pirâmide social, ele fez o quê? Não, nós vamos contar não por cabeças, mas sim votos dos estados. Então, o clero mais a nobreza e o rei votavam juntos. Então, o povo sempre ia perder, porque iam ter 2 votos e um voto do estado, ele ia perder. Então, o povo foi às ruas reivindicar que estava errado. Eles queriam votos por cabeça. O que é o voto por cabeça? Vai contar, né? E claro que o terceiro estado, ele tinha mais representantes, até porque ele tinha 600 representantes dentro dessa assembleia. E aí, o que vai acontecer? Claro que o rei pressionado, ele vai ter que aceitar esse modelo de assembleia. E a gente vai chamar até ela de Assembleia Nacional, ok? Eles estão querendo fazer mais ou menos o que a Inglaterra já tinha, né? Um parlamento que ajudava o rei a governar. E aí, gente, tem uma curiosidade. É aí que a gente escuta, e a gente tem até hoje, o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Porque a nobreza, junto com o clero e o rei, eles se sentavam mais à direita. E à esquerda se sentava mais o povo, né? Que eram os representantes, desculpa, gente, do povo. E eles ficavam mais ao fundo à esquerda e ao fundo da Assembleia. Então aí que surge essa coisa de ser de direita e ser de esquerda, tá, gente? É daí que a gente tem essa ideia que hoje é tão falada dentro do mundo político, ser de direita ou ser de esquerda, tá? Esse modelo direita-esquerda vai surgir junto da Revolução Francesa.
E assim eles foram, né, foi tendo, né, os votos vão ser contados por cabeça, não mais por estado. Então, é claro que os representantes do povo eles estariam em maior número, e aí essa burguesia vai estar dentro desse terceiro estado para atender também às suas necessidades, ok? E com isso, o povo vai continuar indo às ruas. O mais importante da Revolução Francesa, gente, é entender que ela foi uma revolução feita do povo, tá? O povo foi às ruas, o povo se uniu junto com a burguesia para realmente tomar o poder dentro da França, tá? A gente passa até por um período dentro da Revolução Francesa, eu vou falar isso mais na próxima aula, que a gente chama de período do medo, tá? Porque eles foram para as ruas, eles usaram de força, tá? De força mais bruta, né? Eles tivessem que matar ou morrer para fazer a revolução dentro da França. Então a gente tem um período de grande medo dentro da França, porque esses homens vão estar na rua. E eles, percebendo que o rei não iria abrir o poder político, o que eles fazem? Eles vão às ruas e eles vão tomar um símbolo. Como é importante a gente entender a simbologia de um local, de uma... a gente está escutando tanto hoje em dia, né? O Supremo Tribunal, né, de Justiça do Brasil, aquele jogar fogos, né, soltar fogos para o Supremo Tribunal de Justiça, isso sim tem uma simbologia, porque ali é o símbolo maior da nossa democracia. E naquela época, dentro da França, nós tínhamos uma prisão chamada Bastilha, tá? E a Bastilha naquela época não estava tão, assim, cheia de prisioneiros, não foi nada disso. Mas tomar a Bastilha, ela tinha uma simbologia. Ela estava dizendo que o povo tomou o poder. Então, no dia 14 de julho de 1789, o grande marco da do início da Revolução Francesa, foi a tomada da Bastilha. Então, o povo foi lá, tomou, liderou, né? A gente fala assim, eles entraram, dominaram a Bastilha, e isso mostra o quê? Simbolicamente, eles tomaram o poder, tá? E assim eles tomam o poder, e aí nós vamos ter uma implementação. Aí tem a queda mesmo do antigo regime, né? Tem a queda do absolutismo dentro da França, ok? Então, um marco é esse daí, 14 de julho de 1789, e é a queda do poder absolutista. E mais à frente, lá no nosso roteiro de aula, também eu explico que quem vai estar à frente desses movimentos na França são dois grupos, né? Os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos, eles faziam parte, assim, comerciantes, o povo, a pequena burguesia. Os girondinos não, eles já eram, faziam parte deles, assim, a alta burguesia. Então, os girondinos, eles tinham um poder mais calmo, eles queriam mais, assim, que fosse falado, conversado com o rei para atender suas necessidades. Os jacobinos não, eles já usavam da força bruta e tinha a grande maioria, principalmente do povo, tá? Então quem vai estar comandando essas revoluções dentro da França são esses dois grupos, né? Os jacobinos e os girondinos. E aí eles conseguem tomar o poder, tiram o poder absolutista da França, tá? Então eu quero que fique bem gravadinho aí nessa aula, né? O que eu quis dizer? Eu falei o antecedente, o que levou à Revolução Francesa, ok? Até a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. E é o marco da era contemporânea, que é a nossa era, onde o nosso momento é contemporâneo. Então esse é o grande marco da história. O que eu quero? Façam os exercícios que eu vou solicitar lá no roteiro de aula. Anotem as dúvidas, não deixem nenhuma dúvida, tá? Anotem, porque aí na live eu tiro as dúvidas ou qualquer coisa,
coloca lá no comentário dos vídeos, ok? E a próxima aula eu finalizo a Revolução Francesa. Aí eu vou contar como ficou a França após a Revolução Francesa, né? Após esse momento aqui, o 14 de julho de 1789. Ok, galera? Até a próxima aula. Tchau!